Que a noite continue sendo boa para nós, debaixo da graça e da paz do nosso Pai Celestial, amém? Louvado seja Deus, que em Cristo Jesus vai nos conduzindo em triunfo, embora a palavra do nosso Deus tenha que se cumprir e esteja se cumprindo, Ele continua sendo aquele que era, que é e que sempre será. O Deus Todo-Poderoso, bendito Criador dos céus e da terra, que governa sobre tudo e sobre todos. Depois da mensagem, depois da pregação, nós ainda teremos a apresentação dos que foram batizados. As crianças farão uma apresentação especial para as mães, e assim nós vamos concluir o nosso culto dessa noite. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 4, 1 João, capítulo 4. Vivemos dias onde a palavra vai se cumprindo e literalmente se cumprindo. Agora nós vivemos o tempo de informação massiva, e aí quem é mais ligado, quem gasta mais tempo nas mídias sociais, vai mandando pergunta para a gente acerca de coisas que esse fala, que aquele outro fala e que aquele outro está falando. É tanta gente falando tanta coisa, que se você for ouvir o que todo mundo está falando, sua mente entra em estado de confusão. Aliás, é assim que está a mente da maioria dos seres humanos hoje, sobre a face da terra. Mas uma coisa é bem certa e absoluta, é simples de dizer e é simples de enxergar. A Escritura Sagrada diz que os últimos dias seriam marcados por terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes, pragas, pestilências e outras coisas mais. Quem tem consciência disso? Então é o que nós estamos vendo acontecer. Um dos jornalistas mais respeitados do nosso país, ele também denunciou que 3 comportas foram abertas simultaneamente no Rio Grande do Sul. Não se sabe por quê, não se sabe por quem, mas sabemos para quê. Então não é só chuva, e aí maré alta, coincidiu todas essas coisas, e os nossos irmãos rio-grandenses estão naquele estado terrível. Como se já não bastasse tudo aquilo que nós estamos vivendo na nossa nação, no contexto sociopolítico, nós ainda agora estamos vivendo, como muito bem ministrou o pastor Marcelo, essa catástrofe. E eu preciso dizer para você, que a Bíblia avisou que seria assim. Os últimos dias seriam dias terríveis, e isso acaba por provocar dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, dentro do ser humano, diversos sentimentos, todos fundamentados e provenientes de um maior chamado medo. E nessa noite nós queremos falar sobre lançar fora o medo, porque independente do momento no qual e pelo qual estejamos passando, vivendo, nós precisamos estar convictos de quem Deus é e daquilo que Ele quer da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, e como nós devemos nos postar nesses dias. Você poderia dizer um sonoro amém? Amém. Levante uma de suas mãos junto comigo, vamos orar. Pai, mais uma vez de mãos levantadas, nós clamamos pelos nossos irmãos do sul do país. Como já disse o teu servo, o pastor Marcelo, que haja salvação de vidas. Nós, ó Pai, suplicamos que haja um avivamento naquele estado, que hoje é permeado pelo satanismo, que hoje é permeado, ó Pai, por uma prostituição acirrada, por um comportamento como toda a terra está, fora da tua vontade. Mas nós suplicamos que a tua bondade fortaleça aquele povo. Nós suplicamos que a tua bondade faça com que o coração do povo do Rio Grande do Sul se incline para o Senhor, deseje o Senhor, queira conhecer o Senhor, queira render-se ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, que essas mãos levantadas, que as nossas mãos levantadas sejam também expressão de gratidão por estarmos aqui, ó Deus, podendo te adorar, podendo te exaltar, podendo cantar louvores ao Senhor. Que nesta hora a tua voz ecoe poderosamente dentro de cada um de nós, que o Senhor nos traga revelação da tua palavra. É minha oração junto com os meus irmãos. E ainda por último eu quero clamar
por aqueles que estão viajando, voltando agora do interior, que foram estar com suas mamães. Guarda os nossos irmãos, livrando de acidentes, de incidentes, de males, de animais na estrada, que eles cheguem bem na nossa cidade. E que juntos nós continuemos a manifestar o Teu reino, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. 1 João, capítulo 4, versículo 16, diz: portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Qual é o contrário do amor? Qual é? Ódio. Ódio. No tempo do olho por olho, do dente por dente, era possível desenvolver uma raiva extrema, aguda, um ódio, até que aquilo fosse aplacado com a vingança, até que a pessoa que te fez sofrer, sofresse a mesma coisa que você está sofrendo. Mas nós vivemos hoje num novo tempo, num tempo inaugurado por Jesus Cristo, o qual chamamos de tempo da graça. E nesse tempo, nós não podemos alimentar ódio no coração, nem por aquela pessoa que se comporta como nossos, ou como nosso inimigo, porque Jesus ensinou: ame o teu inimigo e ore por aquele que te persegue. Curiosamente, esse ensino de Jesus está ensinando que você não é inimigo da pessoa, mas a pessoa se comporta como tua inimiga. Então essa pessoa que está se comportando como tua inimiga, você deve amá-la. Agora, se eu e você formos amar quem se comporta como nosso inimigo, com o nosso amor nós vamos conseguir? Nosso amor é condicional e limitado, é para nós amarmos essa pessoa com o amor que nós recebemos do nosso Pai. Nós devemos então amar quem se comporta como nosso inimigo e orar por aqueles que estão indo além de se comportar como inimigo, ainda estão nos perseguindo, procurando uma maneira para nos fazer falhar, para nos prejudicar. Agora, nesse tempo que nós vivemos, onde a informação prolifera de modo assombroso, e nós temos acesso e o entendimento a tanta coisa que antigamente não se tinha, como, por exemplo, a ciência médica atestou que o que mais causa célula adoecida, célula que está morrendo, célula cancerígena no corpo do ser humano, é o tal do ódio. Diga para o seu vizinho: ódio causa câncer. Então o ódio, ele não é ódio de um dia para o outro, ele pode ser um ressentimento, uma falta de perdão, uma amargura, até que lá dentro fica uma situação extremamente difícil. Por isso, nós precisamos mais do que nunca nos encher do amor de Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que nunca iria acontecer, porque muita gente está dizendo: será que esse tal de Jesus volta mesmo? Faz tanto tempo que ele está voltando, ele não voltou ainda. Mas nesses dias nos quais nós estamos vivendo, não tem sinal algum faltando, meus amados irmãos. Eles apenas estão se intensificando. Por exemplo, eu hoje estou sem minha esposa aqui no culto, porque ela está se recuperando de uma dessas pragas que nós estamos convivendo com elas, e as pragas agora não têm nome mais, é virose. É um nome estranho, né? Virose. Eu sei que faz um estrago. Já fazia muito tempo que eu não era atingido por uma dessas. Aliás, nós passamos ilesos por quase todas as pragas que se manifestam.
Mas eu imagino que essa viagem que nós fizemos, de muitas trocas de temperaturas, muitas maravilhas de Deus, mas muitos pepinos para resolver, faz a imunidade baixar e o pouco sono, e aí pegamos a tal da virose, da qual eu fiquei livre na quarta-feira. Mas a esposa está lá. Tem algum parente seu tomando remédio para gripe, para tosse, para garganta, para virose? Levanta a mão mais alta assim. Tem algum conhecido seu? Tem alguma família que você conhece que a maioria está assim? É isso aí. Impressionante quantas pessoas em casa, reclusa, de cama, nos finais dos tempos seriam marcados por pragas e pestilências pós-modernas. Curioso, tudo que está se manifestando sobre a face da terra. O mundo está vivendo um momento crítico. Nosso país está às vésperas de sua maior crise socioeconômica, mas Deus continua sendo Deus. E em algumas circunstâncias da vida, o medo pode até ser preventivo. Exemplo, os pais cuidam ao máximo quando tem criança pequena em casa, principalmente para que elas não coloquem o dedo na tomada. Mas eu não conheço uma criança que coloca o dedo na tomada uma vez, leva um choque e coloca a segunda vez. Você conhece? Por causa do medo. O medo às vezes é preventivo. Quantos pais dizem para os seus filhos: não mexe na comida do cachorro quando ele estiver comendo? Até a criança ir lá e mexer a primeira vez e o cachorro não. Aquela mordida que é só um aviso, não decepa a mão, só dá uma machucadinha. Precisa falar a segunda vez para ela não colocar a mão na comida do cachorro? Não. O medo muitas vezes é preventivo. O casamento não anda muito bem. E há tanta fotografia de gente bonita no Instagram, que as pessoas ficam viajando na maionese. Aí acaba encontrando alguém parecido com o Instagram e dá aquela olhada assim. Aí o Satanás fala: está afim de você. Como disse o pastor Marcelo, o Satanás, né? E a pessoa acredita naquilo, e absurdamente, quando não presta, tudo se encaminha rápido. As coisas boas dão trabalho, mas coisa que não presta acontece com facilidade. E aí a situação está para se consumar, e bate o que no coração? O medo. Mas se eu for descoberto? Puxa, vai acabar com o meu relacionamento. Não está um mar de rosa, mas tá bom, dá para continuar. E meus filhos vão sofrer. O medo acaba sendo um aviso para a pessoa saber que quem está esperando ela depois do momento de prazer é aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Em alguns momentos o medo até serve para alguma coisa, como um sinalizador de cuidado, de preste atenção. Ou seja, o medo pode até ser útil, mas o principal trabalho do medo é produzir ansiedade, insegurança, frustração, desesperança, tristeza, depressão, angústia e insônia. Variações do medo. Esse é o principal produto do medo. Ou seja, no final das contas, o medo não produz coisa alguma que seja boa, não ajuda ninguém a mudar ou a ser produtivo. Por isso o texto sagrado ordena: lance fora todo medo. Não deixe o medo ser quem comanda o seu procedimento, o seu comportamento. Não deixa que o medo seja quem determina a sua esperança, porque quem espera no medo se encontra com desespero. A exortação da palavra do nosso Pai para nós é clara. Ela ordena que nós nos lancemos em Deus de corpo, alma e de coração, porque Deus é amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Mais do que em qualquer outro tempo, nós precisamos nos obrigar a mergulhar
no Pai Celestial. Porque, meu irmão e minha irmã, não existe na terra mais nenhum lugar de segurança a não ser em Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa semana, o líder maior da Rússia anunciou: preparem-se para a terceira guerra mundial. Saber dessas coisas não deveria gerar no teu coração, nem no meu coração, desesperança, porque nós precisamos estar prontos. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, temos que estar prontos para enxergar a realidade, saber a realidade e sermos proativos, vivemos de modo sobrenatural. Porque saber, todo mundo fica sabendo de um jeito ou de outro, mas reagir do jeito que nós temos o direito e o poder para reagir, só se você estiver vigilante e alerta, só se você estiver lançando fora todo medo. E para isso é necessário ter muito mais do que religião, é necessário ter uma vida de profunda intimidade. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Deus quer que você seja cheio dele, Deus quer que você se deixe transbordar dele. Nosso Deus precisa que nesses dias nós creiamos de todo o nosso coração: o tempo do fim está se aproximando. Para nós não é desespero, para nós é vida para todos sempre, num novo estado, onde não haverá nem choro, onde não haverá mais dor. Amém? Prepare-se, disse o líder, para a terceira guerra mundial. E aí eu quero compartilhar um bizu com você. Uma das epístolas de Pedro diz que os elementos da terra serão abrasados, a terra será queimada a 7 palmos. E aí os estudiosos dizem que é o sol, que é isso, que é aquilo, que é não sei o que lá, uma tempestade de pedra incandescente. O que é que queima mais e destrói mais do que uma bomba atômica, você sabe? E se sair uma terceira guerra, não vai ser míssilzinho para cá e míssilzinho para lá, tirinho para cá e tirinho para lá, será uma guerra nuclear, será uma guerra atômica, e o ser humano vai ficando tão ruim, tão mal, que ele é capaz de se autodestruir. Ou seja, é bem capaz que aquilo que está escrito vai se cumprir, não por uma manifestação da ação divina, mas pelo próprio ser humano, que vai se autodestruir por não suportar um ao outro, por falta de amor. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Pedi para você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi para você agasalhar, a quem tinha frio você não e assim vai. Música antiga, né? Um hino, inspirado pelo Espírito de Deus, cantada no ritmo sertanejo. Você vê como o povo brasileiro é um povo diferente demais? Já tem coisa lá no estado do Rio Grande suficiente para suprir as necessidades básicas por bastante tempo. Quem está sabendo? Talvez você já tenha enviado alguma coisa. Mas no meio de toda essa multidão amorosa, tem umas pragas desviando as coisas, tem outras pragas impedindo as coisas de chegar. Sabe o que é isso? Falta da presença de Deus. Lance fora o medo, no lugar do medo, encha-se de Deus. Deus e o medo não andam juntos. Não tem como você ser tomado de medo
de inveja, de egoísmo, de ódio, e ao mesmo tempo está cheio da presença de Deus, porque a presença de Deus vai nos livrando de todos esses males. O perfeito amor lança fora todo medo. E é o povo de Deus, meu amado irmão e minha amada irmã, nós, os crentes, os discípulos de Jesus Cristo, é que nessa hora precisamos fazer a diferença. Nós somos um povo que não é chamado para viver preocupado apenas consigo mesmo. Nós devemos nos preocupar uns com os outros, e principalmente com aqueles que ainda não conhecem a tão maravilhosa salvação que já alcançou as nossas vidas. Eu posso ouvir um amém da sua boca? Amém. Quantos parentes seus ainda não estão salvos? Quantos amigos seus não conhecem a maravilhosa salvação que você está conhecendo? O tempo está se esgotando, irmãos, nós precisamos despertar. Esse foi o nosso menor batismo, desde que a Aliança Cristã foi fundada, porque a igreja nasceu uma vez e não nasce outra, nascem denominações. Então a denominação Aliança Cristã nasceu há 20 anos atrás, 20 e alguma coisa. E esse foi o nosso menor batismo. E eu quero dizer para você, esse menor é o prenúncio do maior que nós vamos fazer em novembro. E você pode ser o instrumento para trazer pelo menos uma vida para a presença de Deus. Faça assim com o seu dedo profético. Você vai contribuir com ao menos uma pessoa transportada das trevas para a luz do Senhor. Amados, a palavra está se cumprindo, os sinais estão se avolumando. É impossível negar, nunca tivemos vacina para tanta coisa, tem vacina para tudo, mas eu te pergunto, elas estão dando conta? Sim ou não? Não. Agora tem até vacina que mata. A vacina era para prevenir isso, prevenir daquilo, agora tem vacina para prevenir a pessoa de continuar vivendo. Quem não sabe disso, levanta a mão. Você não sabia disso? Que tem vacina que mata? Você está vivendo onde? Em qual planeta? Todo mundo sabe que as vacinas do Covid não prevenia coisa nenhuma. E o mundo era de gente, teve um mundo de complicações, inclusive meu sogro, por exemplo. Na hora médica, tem que tomar. A perna do velhinho começou a ter problema, às vezes começaram a engrossar. Foi por causa do quê? Assim é a terra. Mas eu e você somos povo de Deus. Nós somos igreja de Deus. Nós sabemos que essas coisas iriam acontecer e elas não devem nos paralisar. Antes, pelo contrário, devem nos levar a um posicionamento para vivermos uma vida fervorosa na presença de Deus. O povo de Israel é um modelo, é um exemplo. Tem N passagens bíblicas que mostram o povo numa situação terrível e difícil. Aqui em 2 Crônicas 16:8 diz: acaso não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército? Muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Yahvé, o Senhor, Ele os entregou pessoalmente nas suas mãos. O que essa passagem tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo? Essa passagem mostra que o nosso Deus é capaz de nos livrar de circunstâncias que parecem impossíveis. O nosso Deus é aquele acerca de quem o salmista disse, no Salmo de número 20, no versículo 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, nós porém nos levantamos e ficamos de pé diante daquele que é, que era e que sempre será na nossa vida. É tempo, irmãos, de nós lançarmos fora o medo e nos enchermos do Deus que pagou um alto preço pelas nossas vidas. Os dias que nós vivemos, eles exercem tanta pressão sobre nós,
que pacientes psiquiátricos de 6 décadas atrás tinham a mesma pressão cerebral que criança de 6 anos hoje tem. Você entendeu o que eu falei? A pressão é tão grande que pessoas que, vivendo debaixo dessa pressão que nós vivamos, até crianças de 6 anos, já estariam num tratamento psiquiátrico. De fato, para algumas coisas o ser humano tem ido além, mas essa mesma resistência para as coisas naturais tem também feito o ser humano resistente ao sobrenatural. Eu e você precisamos entender com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e com toda a nossa força, que o nosso Deus é imutável e Ele é poderoso para fazer em nós, por nós e através de nós, infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. Faça assim com o seu dedo profético. Mas o medo é você que tem que lançar fora. Como eu lanço fora o medo? Me enchendo de Deus, desejando a Deus mais do que o arroz e o feijão, mais do que a água, mais que o ar que eu respiro. O medo nos faz pessoas manobráveis, manipuláveis. E como eu disse, essa pressão toda gera no ser humano medo de ficar sem emprego. Eu conheço algumas pessoas muito bem empregadas, aqui da nossa comunidade, que estão no melhor tempo da vida, mas nunca estiveram tão ansiosas, com medo de perder o seu emprego. Ela nunca teve um emprego tão bom e agora está com medo que vai faltar dinheiro. Medo de ficar sem emprego, medo de faltar dinheiro, medo de ser rejeitado. Não, eu não. Sim, olhe para dentro de você. Há uma ação provocando dentro do ser humano um sentimento crônico de rejeição. Tem gente que é muito amado, está muito bem, obrigado, mas a maior parte do tempo se sentiram rejeitados pelo outro que não fez absolutamente nada contra. Casais e mais casais com essa sensação, e eu digo para vocês, isso é uma mentira do cão. Lança fora esse medo do outro não te querer mais. Está tudo bem aí, tudo bem, mas eu estou com medo. Medo do quê? Medo que não está bem amanhã. A Bíblia diz: para cada dia basta o seu próprio mal. Viva o hoje. O amanhã continue confiando nas mãos daquele que escreveu a história e que não tem errado em absolutamente nada. Não dá para negar, irmãos. É bem certo que de repente uma tempestade pode se levantar contra as nossas vidas. Está tudo indo bem, mas de repente surge algo inexplicável e desastroso. Quem lá no Rio Grande do Sul estava preparado para aquela enchente? Ninguém. Esse ano, na nossa comunidade, nós experimentamos 2 ressurreições. Os 2 estavam aqui de manhã hoje, pastor Alexandre e pastora Cleusa. Pastor Alexandre estava lá no estúdio do nosso irmão Amaral. Depois de 4 anos eu pegando no pé dele para ele fazer exercício, ele foi fazer exercício. Ele estava lá se exercitando e de repente, plum, caiu, a língua enrolou, a pressão arterial se equiparou para baixo, morreu o homem. Deus usou nosso irmão para fazer a massagem que tinha que fazer e a mão de Deus o ressuscitou, porque ele voltou sem nenhuma sequela. Num de repente ele estava bem, no outro ele estava morto, e no outro ele estava ressuscitado. Foi para o médico e saiu no mesmo dia do hospital. Nossa irmã Cleusa foi fazer uma cirurgia simples, e um erro médico a levou praticamente a óbito. Sabe por que ela não partiu? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Talvez não tenha sido essa maravilha toda, né? Porque se ela, quem sabe, preferia ter passado para o outro lado, né?
Quem se lembra do nosso amado pastor Walter? 20% do pulmão tomado, foi lá para Cacemes, os médicos chamaram, a esposa dele está ali, a viúva está ali, olha, fala com ele, ficamos sabendo que vocês são cristãos, são evangélicos, e o estado que ele está não é para tanto, mas ele desligou, suicídio não pode, mas eu estou aqui, Deus, me leva logo, está melhor do que você e eu. Mas a pastora Cleusa, não, o Senhor falou, volta minha filha, volta e lança fora todo medo, porque eu ainda tenho serviço para você na terra. Então nós não podemos ficar aqui, irmãos, preocupados só conosco, nós precisamos lançar fora o medo para viver, para manifestar a glória de Deus sobre as pessoas que estão se perdendo, que estão morrendo sem serem salvas. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Você e eu temos uma missão aqui ainda, e a missão é alcançar as pessoas que estão tomadas pelo medo, e que estão indo para um momento de encontro com Deus, sem a maravilhosa salvação que nós já temos. Eu quero te fazer uma pergunta, existe uma vacina contra uma doença inesperada? Existe uma vacina contra um acidente? Uma descoberta desagradável, um prejuízo não esperado? Existe uma vacina, sim ou não? Não existe, mas existe um Deus que nos torna apto e que diz que nele nós podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. Nós que cremos nesse Deus vivo e verdadeiro, nesses dias precisamos, com toda a força do nosso coração, com todo o entendimento e com a fé que Deus nos deu, que é suficiente, porque Ele diz que se a minha fé e a tua for minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, nele é suficiente para Ele operar proezas em nosso favor. Ainda que a fé seja micro, nosso Deus é macro. E o prazer de Deus é nos dar livramento e manifestar livramentos através das nossas vidas, amém? Isaías 43, versículo 1 diz assim: mas agora, assim diz Yahvé que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel, não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Para quem foi dita essa palavra primeiramente? Para Israel, para o povo de Israel. Neotestamentariamente está dito que nós somos o novo Israel. Israel era um povo perfeito, que fazia tudo o que Deus queria que eles fizessem, sim ou não? Não, mas era povo de Deus. Quem aqui já é um filho perfeito? Quem já é perfeito? Não somos. Mas quem tem caminhado para ficar aperfeiçoado, para agradar a Deus, viver no centro da sua vontade? Estamos aqui por isso. Então, no nome de Jesus, me ajude mais uma vez, faça assim com o seu dedo, não de acusação, porque os nascidos de novo não acusam, eles profetizam. Essa palavra é para você também. E a palavra diz: não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Agora vamos ler juntos, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo de número 23. Mateus 8, 23. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco e ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então
os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem? Este é aquele que era, que é e que sempre será. Este é aquele que desceu do céu para morrer no seu e no meu lugar. Esse é aquele que deu para você e para mim um novo nome. Esse é aquele que veio, foi assunto ao céu, mas disse: da mesma forma que eu subi, eu voltarei para vos buscar. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. Não temam, eu não deixarei vocês órfãos. 21 vezes no Novo Testamento, Jesus Cristo diz para os seus seguidores, diz para os seus discípulos, diz para aqueles que acreditavam, que acreditam nele: não tenha medo. No 3, eu quero ouvir de você um sonoro não tenha medo. 1, 2, 3. Não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo por quê? Porque não tem circunstância para ter medo, não tem nada. Não, nós estamos cercados de coisas que geram medo. Não tenha medo, porque você pode ser cheio da presença de Deus. E onde Deus está, o medo tem que dar lugar à grandeza do poder do Altíssimo. Fique de pé, por favor. 1 João 5,4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Nós vencemos o medo, nós lançamos o medo fora, porque a nossa fé não é na fé, a nossa fé é no Deus Criador dos céus e da terra. 2 Timóteo 1,7: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para começar, vamos colocar as mãos sobre o coração. Maravilhoso Deus, bendito e poderoso Pai, obrigado, porque o Senhor é quem rege as nações. Obrigado, porque o Senhor vai demonstrando para a humanidade que o único que tem o comando e de fato pode controlar todas as coisas é o Senhor e mais ninguém. Poderoso Deus, obrigado, porque em Ti nós podemos vencer quem tenta nos vencer todos os dias. Poderoso Deus, obrigado, porque a Tua presença arranca das nossas mentes o pessimismo, arranca, Pai, da nossa alma o medo, arranca as sensações que não procedem do Senhor e que querem nos paralisar. Poderoso Deus, que uma obra gloriosa aconteça no íntimo, no mais profundo do íntimo de cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão nesta noite. Especialmente, ó Deus, quem está conosco pela primeira vez, usufrua da Tua maravilhosa presença manifestada neste lugar. Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos agora. Nós nos abrimos, Pai, para receber do Senhor todo o poder que precisamos para lançar fora o medo. Nós, ó Pai, nos rendemos aos Teus pés, crendo e confessando que Tu és poderoso para nos sustentar até o final. Poderoso Deus e maravilhoso Pai, venha sobre nós com a Tua graça, com a Tua glória, com o Teu poder, inunda-nos com o Teu amor, para que nesses dias nós não vivamos como um mar morto, mas como uma fonte que jorra rios de águas vivas. Poderoso Deus, nesta hora, venha com um bálsamo de refrigério sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Vem trazer tranquilidade para o coração, vem arrancar, Pai, essa síndrome de rejeição. Leva embora, Senhor, todo medo no poder do nome de Jesus Cristo e nos coloque na posição de sermos instrumentos afinados e poderosos nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Deus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado, Pai, porque agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Obrigado, porque nós cremos que vamos ver, como ministrou o pastor Marcelo aqui no início do culto, uma reconstrução maravilhosa e inexplicável no sul do país. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa obra
aconteça também dentro de cada um de nós, que sejamos homens e mulheres plenamente alinhados ao Senhor. Nós queremos ter, Pai, um coração igual ao Teu. É nossa oração como igreja do Senhor neste lugar, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.